Olá, boa tarde, meus queridos. Tudo bem? Espero que todos estejam com saúde e com muita paz no coração. Vamos dar início à nossa aula de português. Vamos fazer a correção da nossa atividade, que foi em relação ao uso dos porquês. Espero que tenham acertado. E se não tiverem, vamos fazer a correção. Está bem? Tirar todas as dúvidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos lá. A primeira questão pediu para que vocês completassem as frases com as palavras porquê, né? Com o uso adequado dos porquês. Então, está aí as respostas. Nós vamos apenas agora fazer suas devidas correções. Nájila não veio à aula. Posso saber por quê? Esse porquê, meus queridos, ele é utilizado separado e com acento. Usa-se no final de uma pergunta, como temos aí no exemplo. Está bem? Posso saber por quê? Está no final de uma pergunta, então ele é acentuado e separado. Item B. Por que o menino não fez a lição de casa? Nós temos aí uma pergunta, né? Utilizando o porquê separado e sem acento, exatamente porque é uma pergunta. Eu fiz porque tirei boa nota. O item C, nós temos o porquê junto e sem acento. Observem que ele é utilizado para responder uma pergunta. E eu subtendo que aí esteja uma pergunta. Que pergunta? Estou feliz, aí nós temos a resposta. Estou feliz porque tirei boa nota. Então, alguém deve ter perguntado a ele: por que está feliz? Essa pergunta deveria ter sido utilizada com o porquê separado e sem acento. E ao responder, ele utilizou porquê junto e sem acento. O item B. Qual será o porquê de tanta confusão? Observem que nós temos aí o artigo O, que ele também contribui para esse uso do porquê junto e com acento, que também pode significar a palavra motivo ou razão. Então, qual será o motivo ou razão de tanta confusão? Então, é por isso que vocês devem ter colocado o porquê junto e com acento. E o item E, nós temos qual será o porquê de porque Gustavo está tão sorridente? Então, aí nós temos uma pergunta utilizando o porquê separado e sem acento. Vamos à questão 2? Questão 2, eu pedi para que vocês escrevessem exemplos com o uso dos porquês. Para cada porquê, eu coloquei aí 2 frases, tá certo? Aí vocês fazem as suas comparações. Se achar por bem, façam a correção. Se acharem que está correto, fazendo a devida comparação, deixem a resposta de vocês. O primeiro porquê é exatamente separado e sem acento. Mais uma vez, é utilizado no início ou no meio de frases interrogativas. Essas interrogações elas podem ser feitas direta ou indiretamente. Queria saber o porquê você não me telefonou ontem. Por que você não respondeu você respondeu daquela maneira? Então, aí nós temos 2 exemplos do uso do porquê, separado e sem acento. O segundo porquê é junto e sem acento. Quando que eu utilizo, professora? Ele é usado para responder a uma pergunta. Então, vamos lá? Não fui à escola ontem porque fiquei doente. Leve o casaco porque está frio. Então, nós temos aí 2 respostas. O terceiro caso é o porquê separado e com acento circunflexo. Utiliza-se no final de uma frase interrogativa, ou seja, quando eu faço uma pergunta e ele aparece lá no final desta perguntinha. O almoço não foi servido por quê? Andar a pé. Por quê? E o último caso é o porquê, junto e com acento. Mais uma vez, ele é usado
quando significar razão ou motivo e também tem antecedido ao uso do porquê o artigo o. Pode ser também outros artigos. Aliás, pode ser um pronome ou um numeral, está bem? Queria entender o porquê de isto estar acontecendo. Você pode me explicar o porquê de tanta gente complicar algo fácil? Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido, está bem? Vamos à última questão. A terceira questão é exatamente para que vocês colocassem o V e o F em relação ao uso dos porquês, caso vocês julgassem como correto ou falso, né? Como verdadeiro ou falso as informações. A primeira informação é: os meninos saíram por quê? Foi empregado aí o porquê separado e sem acento. Mas observa que ele está no final da frase. Então, ele deveria estar acentuado, separado, mas acentuado. Então, esta informação, ela está falsa. A segunda informação, por que a diretora brigou? Está correta, porque foi utilizado no início de uma pergunta. Está bem? A terceira informação, ela brigou porque os meninos fizeram bagunça. Também está verdadeira. Observem que há aí uma resposta a uma suposta pergunta. Está bem? Qual foi o porquê de tanta alegria? Nós temos aí o porquê no final da frase e com uma pergunta. Só que ele deveria estar junto e não separado. Então, essa informação está falsa. A seguinte é: o porquê de tudo isso foi a nota baixa. Está verdadeira. Perdão, eu pulei uma frase. A menina está triste. Por quê? Está no final da frase, está verdadeiro. E a seguinte: o porquê de tudo isso foi a nota baixa. Está certo. Indica o quê? Um motivo ou razão. E também o artigo antecedente. A seguinte: por que as luzes se apagaram? Está falsa. Porque o uso aí deveria ser separado e não junto. Então está falso. A seguinte: não entendo o porquê de tudo isso. Está verdadeiro. Porque deve e como está junto e com acento e antecedido do artigo o. E a última é: por que não vamos todos juntos ao cinema? Cinema aí faltou algumas letrinhas, né? Mas está correto. Está no início de uma pergunta, separado e sem acento. Então, vamos entender. A sequência correta deve ser F, V, V, F, V e V, F, V e V. Está bem? Espero que tenham compreendido. E nós agora temos aqui uma pequena mensagem. Eu acredito no seu potencial. Acredito mesmo. Eu acredito que vocês serão tudo o que quiserem ser. E com fé, dedicação e estudo, conseguirão superar todos e quaisquer obstáculos. Está bem? Meus queridos, na próxima semana vão iniciar os simulados, né? E eu não agreguei nenhuma questão em relação às minhas aulas, mas posterior ao simulado, ou seja, quando forem aplicados todos os componentes curriculares, eu passarei um trabalho para vocês exatamente com os conteúdos que nós estudamos, está bem? Mas eu aviso, eu explico, eu coloco os conteúdos para que vocês façam o trabalho que eu postarei quando concluir os simulados. Está bem? Fiquem todos com Deus e um abraço bem carinhoso.